Enquanto algumas pessoas vão entrando, eu vou deixar aqui num slide para vocês, que é sobre o primeiro simpósio da Procura da Ela, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Tá? Então eu vou deixar todas as informações para que todo mundo consiga ver. E aí na própria página da associação tem o link para inscrição do evento. Boa noite, Silvânia. Boa noite, Demir. Boa noite, Maria. Boa noite, Cristina. Olha só quem apareceu, Adri, minha mestra. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Janaína. Boa noite, Cleidson. Boa noite, Viviane. Boa noite, Rosineide. Boa noite, Cristina. Vocês estão conseguindo escutar a minha voz? Me ver direitinho? Boa noite, Glória. Obrigada pela devolutiva. Cristina. Vou aguardar só mais alguns minutinhos e a gente já começa aqui. Boa noite, Márcia. Obrigada, Regina. Obrigada, Elizabeth, pela resposta. Legal. Por enquanto eu deixei nessa página aqui para falar para vocês sobre o primeiro simpósio que vai acontecer lá no Rio. É um evento aberto para pacientes, familiares, cuidadores e profissionais que desejam entender um pouquinho mais sobre ela, com todos os profissionais de referência na área, tá?
Então aí tá alguns dados do evento e na própria página da associação vocês encontram o link para se inscrever nesse evento, tá? Vai ser um evento que vale muito a pena participar. Amém, Gilclei, obrigada. Só aguardando mais um pouquinho até dar 9 horas em ponto, aí eu começo. Então vamos lá, já tem bastante gente aqui, então eu vou começar. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as adaptações para as atividades da vida diária, né? O que a gente chama de AVDs, e quais são as possibilidades para ela. Eu vou pedir desculpa já desde agora, que a minha garganta está um pouquinho ruim, então de vez em quando se eu der uma tossidinha, vocês já sabem, tá? Então, só para avisar vocês. Dri, não tem problema, vai com tudo na defesa, dá uma estudadinha. Sexta-feira, sexta não, né? Quinta, te vejo lá. Então vamos lá. Para eu me apresentar rapidinho para vocês, só para vocês saberem o porquê que eu estou aqui. Meu nome é Natasha, sou terapeuta ocupacional e mestre em engenharia biomédica. Atualmente sou pós-graduanda em inovação, design thinking e empreendedorismo. Trabalho com pesquisa e desenvolvimento e tecnologia assistiva, ou seja, as adaptações na impressão 3D. Tá? Eu utilizo a impressão 3D como meio de criação para as adaptações. Então, as adaptações para as AVDs, antes de tudo, eu tenho que ressaltar que elas não substituem as avaliações de todos os outros profissionais e nem os exercícios sugeridos pelos mesmos, tá? Então, as adaptações elas não foram feitas para excluir os profissionais, muito pelo contrário, elas devem ser indicadas por esses profissionais, elas devem receber o auxílio desses profissionais, tá? Então, elas servem para maximizar funções, melhorar a qualidade de vida, melhorar posicionamento, diminuir gasto energético e, além disso, possibilitar algumas atividades que parecem impossíveis ou difíceis, tá? E, além disso, promover autonomia e independência. Então, essas adaptações elas podem ser adquiridas em lojas ou podem ser confeccionadas, tá? Então, quando elas são confeccionadas, elas têm que ter um objetivo definido, né? Além disso, ela pode ser desenvolvida por qualquer profissional, né? Muito pelo contrário do que muita gente imagina, essa área de criação de adaptações, da tecnologia assistiva em si, ela não é restrita aos TOs, ou seja, o ideal é que seja feita por uma equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, tá? E é essencial que haja participação ativa do paciente, da família e dos cuidadores, que é o principal, porque são vocês que vão dizer pra gente se realmente serviu, se funcionou, se é o ideal, se machuca, se não machuca.
E além disso, além dos profissionais que criam e desenvolvem essas adaptações, o próprio paciente também consegue desenvolver essas adaptações, tá? Assim como eu já vi diversos pacientes fazendo as próprias adaptações pro dia a dia. Então, em primeiro lugar, eu vou mostrar algumas fotos de adaptações, por isso que eu estou fazendo essa apresentação em PowerPoint para vocês, tá? Para ficar um pouco mais prático, porque se eu só falasse, às vezes seria difícil de visualizar. Então, eu decidi colocar algumas fotos para vocês, e aí eu vou passando devagarinho, conforme vocês tiverem dúvidas, eu vou respondendo durante a apresentação, tá bom? Então, vamos lá. Adaptação para portas, né? Portas no geral. Então, normalmente essas portas têm 80 centímetros de distância, né? Então, 0,8 metros, tá? Para poder passar uma cadeira de rodas livremente. Então, normalmente as portas tradicionais não têm essa medida. Essa medida ela é dada pela ABNT, que é a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí as portas, o ideal é que tenha essa barra, né, essa barra horizontal na porta para auxiliar o cadeirante a empurrar ou puxar, caso necessário, ok? Então, como tudo que envolve estrutura física, a gente precisa de norma técnica, né? E as adaptações para maçanetas também seguem essa norma, né? E muitas pessoas, quando a gente vai avaliar, tem dificuldade na aceitação até de trocar as maçanetas pelo valor e tudo mais. Então, hoje em dia já existem maçanetas adaptadas, né? Da maçaneta redonda, a gente consegue transformar em uma maçaneta de alavanca. E essa maçaneta ela pode ser confeccionada ou existem lojas também que já vendem essas maçanetas. Gente, desculpa, eu acho que a conexão interrompeu aqui pra mim. Deixa eu dar uma olhadinha. Gente, desculpa, eu acho que a conexão interrompeu aqui pra mim. Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto, voltou. Gente, desculpa, eu acho que a conexão interrompeu. Então, vamos lá. Essas maçanetas, hoje em dia, uma das possibilidades é a criação dela na impressão 3D, tá? Então, assim, até hoje, na verdade, eu não entendo para que serve essa maçaneta redonda, né? E porque muita gente, por exemplo, vai usar um banheiro ou coisa do tipo, lava a mão e não consegue sair do banheiro, né? Então, nem sempre ela é o ideal, nem para pessoas com deficiência e nem para pessoas que não têm deficiência, né? Então, essa adaptação ela é ideal para isso, tá? Adaptação para vaso sanitário. Então, a adaptação para vaso sanitário também segue uma norma, né? A norma da ABNT também. Então, esse primeiro vaso aqui da foto, ele tem esse recorte. Provavelmente muitas pessoas já viram ele em restaurantes, em lugares que tenham banheiro adaptado, né? E para que ele serve? Muita gente não sabe a função dele. E na verdade, assim, já tive muitos pacientes que até reclamaram desse tipo de vaso. Por quê? Porque às vezes vaso, xixi, né? Não dá muito controle. Então, às vezes fica até difícil de sentar. Então, tem muitas pessoas que não se adaptam a esse vaso. Mas ele serve para pessoas que não conseguem se higienizar sozinhas, tá? Então, precisam de um terceiro para ajudar nessa higienização. Então, esse buraco serve para esse terceiro ajudar nessa higienização. Já esse segundo aqui tem uma elevação do vaso sanitário como um todo, tá? Então, a elevação correta dele, ela é justa ao tamanho do vaso sanitário, não é quadrada, por exemplo, aqui em volta e tudo mais. Então, facilita na transferência da pessoa com deficiência.
E a terceira é uma elevação do assento, né, do vaso sanitário. Então tem a possibilidade da elevação do vaso como um todo e a elevação do assento. E aqui esse assento, vocês podem ver que também tem esse recorte. Além disso, as barras de apoio. As barras de apoio auxiliam muito na mobilização, né? Para segurança e para apoio em locais como, por exemplo, o banheiro, que pode ter o piso molhado e tudo mais. É um dispositivo de segurança, tá? Então é bem legal porque auxilia muito na movimentação dentro do ambiente. As rampas de acesso. Rampas de acesso nem sempre são as rampas de acesso que a gente vê nas ruas, né? Construídas ou em lojas, em supermercados. Às vezes a gente vê essas rampas de acesso que são portáteis, né? Por exemplo, essa primeira aqui é uma rampa de acesso um pouco maior e ela é possível dobrá-la, né, para virar uma maleta. E a pessoa ou o familiar consegue carregar essa maleta para onde eles forem, tá? Aqui a segunda é um exemplo de uma rampa portátil que foi feita em impressão 3D e foi uma pessoa com distrofia muscular que desenhou essa rampa. E aí muita gente me pergunta se essa rampa resiste ao peso, né, da cadeira de rodas, que às vezes o peso chega a 200, 300 quilos junto com o peso da pessoa. E por causa do desenho dela, é totalmente possível, tá? Então é bem tranquilo. A única questão essa rampa ela é um pouquinho pesadinha, né, para carregar. Ela não é tão leve. Então vai muito de cada um, da adaptação de cada um. E aí tem essa terceira rampa, que é uma rampa que você consegue montar e desmontar algumas partes dela. Ou seja, você consegue fazer a rampa do tamanho que você precisa, né? De repente você precisa de uma rampa maior, então você coloca mais partes dela para acesso no local que você tem necessidade de entrar ou sair. A almofada giratória é uma almofada bem simples, né? Como vocês estão vendo aqui, e ela permite a movimentação da pessoa sentada aqui, que ela não consegue se virar sozinha. Então a almofada a gente gira ela para facilitar as transferências, tá? O joystick para cadeira motorizada. Então tem vários tipos de joystick que são possíveis. Tem lojas, né, de cadeiras de rodas especializadas que vendem já o joystick. Além disso, você consegue confeccionar seu próprio joystick do tamanho que você precisa, de acordo com a apreensão que você tem e que você melhor se adapte, né? O ideal é que seja um joystick com um pouco maior, né, do que o que vem já na cadeira de rodas. O joystick da cadeira de rodas ele é bem pequenininho, é só um filetinho aqui e às vezes a pessoa não consegue tocar a própria cadeira motorizada. E aí só trocando o joystick, colocando um maiorzinho já facilita essa função e além disso a gente tem uma conservação de energia, tá? E aí a gente vai para outro tipo de adaptação, que é a adaptação para a escrita, que acho que é uma demanda muito forte de muitas pessoas, principalmente as pessoas que ainda assinam, que gostam de escrever. Já tive pacientes com ela que eram professoras, tinham uma letra maravilhosa e que não gostariam de perder a escrita, né? Então essa é uma forma de conservar energia, facilitar a apreensão, melhorar a escrita quando ela já está ficando com dificuldade, né, na apreensão. Então, essa adaptação em si, eu acho ela bem legal. Ela você encontra em diversas papelarias, né, ou em impressão 3D também, que é muito possível justamente pelo fato de ela ser ajustável para qualquer tipo de caneta. Ou seja, você gosta de uma caneta Bic, a caneta Bic entra aí nessa adaptação. Se você gosta de um outro tipo de caneta, ela também entra nessa adaptação porque ela tem um ajuste aqui na lateral por parafuso, né? Então a pessoa consegue escolher o tipo de caneta que ela gosta, que isso é o mais importante de uma adaptação, né? A gente preservar o máximo possível das vantagens e dos gostos pessoais do usuário, tá?
Além daquela adaptação em bola, né, a gente também tem o engrossador aqui. Esse engrossador ele foi feito de EVA, né, então é bem simples, você consegue fazer em casa, pegar um rolinho de EVA, enrolar em volta da caneta e engrossar a sua própria caneta. Muita gente acha que as coisas só devem ser compradas no mercado e tudo mais, mas às vezes a adaptação feita em casa é melhor do que a que tem no mercado, né? Então nem tudo você precisa gastar um dinheiro absurdo para ter uma adaptação ideal, tá bom? Além disso, esses engrossadores eles também servem para talheres, né? Por exemplo, esse daqui ele foi feito com aquela espuma de macarrão que se usa em piscina. Só foi cortada a espuma, feito um encaixezinho para talher, ou seja, não ficou pesado, ficou bem leve e facilitou a apreensão, além de conservar a energia, que é o que a gente precisa, tá? Aqui embaixo já mostra uma adaptação que é um engrossador para talher feito em impressão 3D, tá? Então ele é ajustável para vários tipos de cabos de talheres, porque às vezes a gente também tem os talheres preferidos, né? Tem muita gente que prefere usar colher de sopa, tem outras pessoas que preferem colheres de chá, ou talheres maiores, talheres menores, então depende de cada um, tá? Aqui a gente vê também engrossador até para gilete, né? Para barbear. Pente, escova de cabelo e outros talheres. E aqui, esse engrossador tem essa alça que também auxilia na fixação na mão, né? E então, se a pessoa cansou, ela solta que o talher não cai da mão, né? Ele facilita bastante essa função. Substituidor de preensão para talheres também é muito comum. Eu indico bastante, justamente porque você substitui a sua preensão, como o próprio nome já diz, tá? Então você não tem necessidade de segurar o talher, você pode ficar com a sua mão relaxada, essa parte aqui vai encaixar na mão do usuário e ele só vai fazer os movimentos, né? Que é o movimento de pegar a comida e levar até a boca. Além disso, esse substituidor de preensão, ele pode ter outras funções também, né? Então, quem desenhou aquele substituidor anterior para talheres, por exemplo, vocês podem perceber que é o mesmo de outras funções. Ele fez um substituidor de preensão universal, né? Isso é feito em impressão 3D. Essa é uma das vantagens, né, desse uso, porque você pode fazer diversas coisas em uma, universalizar, que é o que a gente precisa, na verdade, né? Até por diminuição de custos e etc. Então, ele usou o mesmo substituidor de preensão para fazer um abridor de garrafa PET, né, para facilitar essa preensão para pessoas que não conseguem pegar a tampinha. Ele também fez uma adaptação para escrita, ou seja, você não precisa segurar a caneta, ela só prende aqui na lateral do substituidor de preensão e você consegue escrever, tá? Ele fez também um suporte para copo, tá? Esse suporte para copo eu imprimi e ele é bem legal, que ele é ajustável para vários tipos de copo. E além disso, ele também fez esse suporte para celular. Esse suporte para celular, ele vira tanto na vertical, celular, quanto na horizontal. Então, se a pessoa prefere ver o celular na horizontal, ele consegue virar aqui, sem precisar ficar tirando e colocando a adaptação da mão. Essa alça para lata, que é engraçado que muita gente, quando vê essa alça para lata, já acha que é para não esquentar a cerveja, né? Porque é o que eu recebo de bastante devolutiva. Nossa, que legal, você fez uma alça para lata para não esquentar a minha cerveja. E não é bem assim, né? Essa alça para lata, na verdade, ela foi feita como um auxílio também para apreensão, para pessoas que têm dificuldade de fazer apreensão em volta da lata. Então você encaixa a sua mão aqui, né, nessa alça, para conseguir tomar o líquido da latinha, seja do refrigerante, do suco, da cerveja, aquela bebida que você preferir, tá? E ela encaixa direitinho, isso que é o mais legal. Suporte para bebidas na cadeira de rodas. Esse suporte para bebida também vende em várias lojas, né? Ele tem pré-moldados,
Tem também pessoas que fazem com termoplástico. Eu já vi muitos TOs que criaram esse suporte para bebida na cadeira de rodas com aquele mesmo termoplástico que a gente usa para fazer órtese, né? Então é bem legal. Fixador de canudo. Nesse daqui eu tenho que ressaltar assim, eu até conversei com uma fonoaudióloga. Claro que essa adaptação ela tem que ser indicada junto com o trabalho tanto de TO, de físio, quanto de fonoaudiólogos principalmente, né? Se o paciente tem condições ou não de usar e tudo mais, se ele pode, tá? E se o paciente puder, ele tiver condições, essa adaptação ela é bem legal porque ela fixa o canudo para ele não ficar girando em volta do copo, tá? Essa da primeira foto foi feita por uma japonesa, né? Do Japão mesmo, não uma japonesa falsa igual eu, que sou do Brasil. E essa outra aqui, ela é da MN Suprimentos, tá? Então você consegue, nessa da MN Suprimentos, você consegue prender aqui com esse pregadorzinho em volta do copo. E além disso, você consegue mudar a posição do seu canudo conforme você precisa, o ângulo e tudo mais, tá? Esse é o auxiliador de preensão para abrir garrafas PETs. Então, essa é uma demanda que me trazem bastante também, né? Parece uma adaptação boba e, aliás, ela vende em diversas lojas de materiais para casa e tudo mais. Ela é bem legal, tá? Para facilitar a apreensão na hora de abrir uma garrafa PET. Então, tem vários formatos de acordo com aquilo que se adapta melhor para a apreensão de cada um, tá? Então, tem desde a mais grossinha e um pouco menor até uma mais longa, maior, mais robusta e uma menorzinha aqui para mãos menores, tá? Esse abridor para latas de bebidas eu vou colocar até um vídeo, porque se eu mostrasse só a foto talvez ficaria difícil de entender o que é esse chifrinho, né? Esse chifrinho aqui, ele vai engatar aqui no anelzinho da lata e vai facilitar essa abertura. Eu vou mostrar para vocês no vídeo. Então, só com um pequeno movimento, ele consegue abrir a lata, tá? Então, além de facilitar essa função, conserva bastante energia, né? Eu falo bastante de conservação de energia por isso, porque às vezes a gente tem um gasto energético muito grande em atividades que a gente não precisa, né? Então, justamente nessas atividades que a gente não precisa ter esse gasto energético tão grande, vale a pena a gente pensar nesses tipos de adaptações. Esses potes de pressão, os potes de pressão, eles são encontrados em diversas lojas lojas de materiais para casa também, né? Materiais domésticos mesmo. E normalmente eles são utilizados para manter o alimento a vácuo, né? Mas ele serve para a gente também aqui, pensando na conservação de energia, na facilitação. Por quê? Porque a gente não tem a necessidade de rosquear, né, os potes para manter o alimento conservado, o que facilita bastante a função de uma pessoa com ela, porque ela só aperta o botão e o pote abre de forma muito mais fácil. Existem diversos potes desse tipo atualmente, encontra até em supermercado, e ele ajuda bastante, né? Parece uma adaptação boba, mas ajuda bastante e, além disso, o alimento fica conservado a vácuo. Essa adaptação para abrir geladeira, ela foi feita em 3D, tá? O desenvolvedor dela desenhou para impressão 3D. Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo também como que ela funciona. Essa alavanca aqui, ela serve para a pessoa encostar na alavanca, ela empurra a alavanca para trás e a geladeira abre. Então é um simples toque, você não precisa fazer aquela força para puxar a geladeira, né? Principalmente quando você acabou de fechar a porta e ela não abre mais, né? Por causa do vácuo. Então vou mostrar. Então é bem simplesinho, né? Vou mostrar mais uma vez. E ela é ótima, ela é bem pequenininha. Adaptador para apreensão de chaves, ou seja, tem bastante gente que tem dificuldade, né, de segurar a chave, não consegue abrir a própria porta. Essa adaptação, ela prende a chave aqui através do uso de um parafuso pequenininho, né?
e a gente consegue girar usando a prensão grossa ao invés de usar a prensão fina, tá? Dos dedos. E ela foi desenvolvida por um designer que ele contribui para essa Makers Making Change. Esse grupo é bem legal, que eles compartilham todos os tipos de adaptações que são desenhadas pelo mundo todo para as pessoas terem acesso, né? Para as pessoas conseguirem imprimir de onde elas estiverem. Então, ela é feita em impressão 3D também, tá? Então, por exemplo, se eu desenhei ela aqui no Brasil, eu não preciso mandar a adaptação pronta para alguém lá no Japão. Eu posso simplesmente mandar um e-mail para essa pessoa com arquivo e se ela tiver uma impressora 3D lá, ela vai conseguir imprimir de forma efetiva. Então é bem legal o trabalho dessa ONG, né? Apoio de jogos para carta. A princípio, existem diversos apoios para cartas de baralho, né, para o lazer. Que é bem difícil de encontrar, né? Atividades de lazer para pessoas com deficiência. Por quê? Porque não existem adaptações, né? Então as pessoas deixam de ter lazer justamente porque não conseguem mais fazer e não existem pessoas que façam as adaptações necessárias para isso, tá? Então essa é uma das opções, esse apoio para cartas no geral. E aí meu paciente ele reclamou, né? Ele falou para mim, mas não cabe muita carta nessa adaptação. Então eu fui procurar outra, existem para 2 fileiras de cartas e ainda assim ele não ficou satisfeito porque eu acho que ele joga rouba-monte e ele deve ser um pouco ruim nisso. E aí a gente teve que procurar uma de 3 fileiras que abrangesse a quantidade de cartas que ele precisava. E é por isso que eu ressalto aqui, né, a importância da participação de quem vai usar a adaptação. Porque são vocês que vão dizer o que é ideal, o que vocês realmente querem, a vontade de vocês em relação à quantidade de cartas, por exemplo, que vocês vão usar e tudo mais, tá? Então, para que a adaptação seja ideal, com certeza é essencial a participação do próprio paciente, da família e dos cuidadores, tá? Adaptação para maquiagem, para as mulheres aí principalmente, né, que gostam, que são vaidosas e gostam de se cuidar. No ano passado, uma empresa da Europa lançou adaptações para maquiagem. Essa empresa chama Grace Beauty, porém são muito caras, né, essas adaptações, justamente pela importação, pela marca em si. Normalmente eles cobram bem caro, né, por questões de patente e tudo mais. Então eu fui atrás de alguns artigos científicos e outras publicações e encontrei alguns estudantes franceses que criaram também uma adaptação para maquiagem, né, que facilita aqui a apreensão, facilita a forma de usar a maquiagem, o processo, né? Só uma mulher sabe o quão preciso é uma maquiagem, né, quando a gente faz. Então, facilitou muito a vida das mulheres aqui, né? Esse estudo é bem legal. Essa adaptação é uma adaptação para cortador de unha. Aqui é um vídeo, vou mostrar para vocês como ela funciona, tá? Ela facilita muito o processo de cortar a unha de quem tem dificuldades com as mãos. Eu vou mostrar aqui no vídeo. Então, vocês podem perceber que com o próprio mecanismo, né, da adaptação em si, é possível cortar a unha. Ou seja, a pessoa só aperta aqui e a própria haste aqui branca aperta a adaptação. A pessoa precisa usar somente uma mão para cortar a unha, tá? Então, eu vou mostrar de novo, quem quer acompanhar. Aproveito já para agradecer as mensagens. Jorge, obrigada. Cris, muito obrigada pela oportunidade. Sempre gosto muito de trabalhar com vocês, né? E trazer essas informações valiosas. Extrusor automático e manual de pasta de dente. Eu sempre indiquei esse extrusor automático
porque a gente encontra em vários mercados, né? Em vários locais, em vários sites, em vários supermercados vendem já esse extrusor automático. Porém, eu já tive relatos de alguns pacientes meus que falaram que esse extrusor automático de pasta de dente, ele é bem ruim, porque muitos deles não têm um sensor tão bom. Então, quando você coloca a escova de dente lá, começa a cair pasta de dente e não para mais. Então, acontece até um desperdício aí de pasta de dente, tá? Então, tem que sempre olhar bem a marca, as referências, o que as pessoas estão falando sobre o tal extrusor automático. Tem alguns que funcionam e tem outros que não, tá? Infelizmente. E aí a gente tem esse extrusor que é manual, né? E esse extrusor manual, você apoia a escova de dente aqui e gira aqui essa lateral. E aí quando você gira, ele vai começando a puxar a embalagem, né, da pasta de dente, o que vai pressionando e fazendo com que saia a pasta de dente aqui na escova, tá? Facilita bastante também. A esponja de cabo longo, por mais que pareça muito simples, ela auxilia muito o processo do banho, né? Principalmente em relação ao alcance dos pés, alcance em algumas regiões das costas. Acho que para todos, né? Então, até por ser um dispositivo longo, é possível dar segurança para o paciente, né? Que ele não precisa se abaixar até os pés para fazer a higiene e tudo mais. Então, esse é um dispositivo bem legal, que parece muito simples, mas que ajuda muito. Adaptação para abotoar e para zíper. Aqui dá para vocês verem que tem um ganchinho, né? Esse ganchinho é para o zíper, tá? E aqui a parte de cima é para o botão. Então, o botão você encaixa aqui na casinha, puxa o botão e puxa o dispositivo para essa direção da mão, tá? E isso facilita muito, né? Quem tem dificuldade aí com a coordenação motora fina vai entender bem o que eu tô falando, né? Dessa dificuldade em abotoar e em usar o zíper, tá? Aqui é uma adaptação para cadarço. Essa adaptação eu vou ressaltar para vocês que ela não serve só para ajudar o próprio paciente, tá? Ela também ajuda o cuidador a colocar o calçado no pé do paciente sem machucá-lo, sem fazer tanto esforço, tá? Por quê? Porque essa adaptação, ela substitui os últimos buraquinhos aqui do cadarço. Ou seja, é mais ou menos uns 3 buraquinhos. E aí aqui você consegue levantar a língua do tênis para encaixar de forma muito mais fácil o pé. Então ela é feita de ímã, tá? Então tem esse ímã aqui, que ele é um ímã mais forte, né? Com campo magnético um pouco maior, para pessoas que andam, né? Que correm ainda e tudo mais. E essa outra é com um ímã um pouco menorzinho, né? Ou seja, ele é um pouco mais fraco e o campo magnético dele é menor, tá? Então eu vou colocar aqui os 2 vídeos só para vocês verem como funciona mais ou menos, depois que você já instalou a adaptação. Você só junta as 2 laterais, tá? O que facilita bastante. Além disso, essa adaptação já ficou muito famosa antigamente entre os adolescentes, né? Que queriam personalizar o tênis e tudo mais. Então ela é bem legal também. A calçadeira longa, né? Calçadeira longa é justamente para aquelas pessoas que têm dificuldade em se abaixar, né? Que tem um gasto energético também muito grande. Parece que não, mas só o fato de você curvar o seu corpo, né, para os membros inferiores ali, você já tem um gasto energético muito maior por causa do diafragma, tá? Então, a calçadeira longa, ela auxilia muito essa atividade, além da conservação de energia, além da facilitação em relação ao encaixe do pé no sapato. Pegador de objetos. Pegador de objetos é como se fosse uma mão, né, meio robótica ali,
Eu lembro que existia até um brinquedo que era mais ou menos isso, que você apertava e a mãozinha fechava, né, para você alcançar as coisas de longe. Então, facilita você a alcançar objetos que estão distantes de você, para você não precisar elevar seu membro, né, elevar o seu braço, utilizar essa força, né, você usa esse extensor para pegar tanto objetos que estão em cima, em prateleiras altas, quanto objetos que estão no chão, tá? Então, facilita bastante. Essa adaptação, ela também vende na MN Suprimentos, tá? E também pode ser confeccionada, né? Um bom serralheiro, marceneiro ali consegue fazer uma adaptação dessa tranquilamente, tá? E aí a gente aqui, por último, porque eu não conseguiria falar sobre todas as adaptações que existem, são milhares, né? Eu vou fechar aqui com esses recursos de alta tecnologia. Então, os recursos de alta tecnologia já envolvem automatização de casa. Então, por exemplo, automatização de casa, existe hoje diversos aplicativos no celular, no tablet, que você consegue controlar a luz, a televisão, o ar-condicionado e tudo mais através de um aplicativo. Hoje em dia a automatização ainda não é tão acessível em relação a preço, tá? Mas ela funciona e ela é bem legal para quem tem condições. O Ronaldo tá aí, ele pode falar até melhor do que eu, né, sobre o Eye Tracker. Esse daqui não é o Toby, tá? Mas é um Eye Tracker, né, para acesso ao computador, para facilitar comunicação e além de outras coisas. Por exemplo, para você retornar ao trabalho, né? Então, é bem legal o Eye Tracker para tudo. Além disso, o Ronaldo ali tá com um trabalho bem legal, né? Que é automatizar ambiente, automatizar a cama, né? Com o uso do Eye Tracker. Então, vale a pena conhecer. É bem bacana, eu gosto bastante desse software, tá? E aí a gente vem para esse robozinho aqui. Esse robô, ele foi criado por coreanos, tá? Então, ele é específico para comida coreana, mas não que a gente não consiga usar esse dispositivo aqui. Ele tem 2 braços robóticos e com sensores, ou seja, essa pinça, ela capta a comida do prato, coloca a comida na colher e a colher leva a comida até a boca do usuário do dispositivo. É um robozinho, tá? E aí, além disso, eles acoplaram até uma mini televisão aqui, ó, para você assistir o seu filme, o seu seriado, tudo aquilo que você gosta enquanto está realizando a alimentação. Mais uma vez, eu vou ressaltar que o preço disso é elevadíssimo, né? Infelizmente, por ser um material importado, aqui no Brasil a gente não tem tanto acesso a isso e nem mesmo a informação que isso existe, né? Isso daqui está em torno de $2.500, né? Convertendo aí, dá mais de R$10.000 um dispositivo desse. Mas, para quem tem condições, é um dispositivo bem legal, que causa independência até o momento que a pessoa precise, tá? E aqui é um dispositivo que ele até que é acessível, tá? Ele também serve para automatização da casa, então de dispositivos eletrônicos que tem na casa. Então, quem quiser procurar, é daquela empresa, ela é bem conhecida, essa empresa, chama The-Link, né? Essa empresa, ela produzia aparelhos de Wi-Fi, né, para internet, e aí eles criaram essa tomadinha aqui, que é usada junto com um aplicativo de celular, né? Essa tomadinha, ela custa em torno de R$144, mais ou menos, e aí você consegue automatizar várias coisas na sua casa, tá? Por exemplo, desligar e ligar um ventilador através do aplicativo de celular, desligar e ligar a luz, o ferro de passar, você consegue mandar fazer o café na hora que você quer. Então, por exemplo, você acorda todo dia no mesmo horário e você quer o café pronto naquele horário, a gente já consegue fazer isso com esse dispositivo. É um dispositivo bem interessante e bem simples, por sinal, né? Além disso, por exemplo, para máquina de lavar roupa, você também consegue utilizar isso daqui na máquina de lavar roupa para caso, por exemplo, vazou a água ali, que às vezes acontece esse acidente. Lá no aplicativo de celular você consegue ver que vazou, né? Porque tem um sensor avisando e você consegue desligar a máquina de lavar.
Então, assim, para tudo o que esse dispositivo faz, é até que acessível, tá? R$ 144. Então, agora, assim, para terminar, né? Eu tenho que ressaltar que nenhum dispositivo ele funciona do dia para a noite. Não é comprar o dispositivo e achar que ele vai resolver as nossas vidas, né? Quem já assistiu essa animação vai entender o que eu tô falando. Quem não assistiu, eu indico, tá? Apesar de ser uma animação, ela fala muito do que realmente acontece. Então tem uma cena em que o Soluço, que é esse menino, ele cria um dispositivo aqui, ó, uma adaptação para o rabo desse dragão. Porque o dragão ele não conseguia mais voar porque ele não tinha essa parte do rabo, ele perdeu essa parte. E aí ele criou uma adaptação para o dragão voltar a voar. E aí, logo de primeira, o dragão não conseguiu voar, né? Por quê? Porque precisava de ajuste na adaptação e além do treino. Por isso, assim, o nome desse filme, Como Treinar o Seu Dragão, me soa perfeito, tá? É realmente isso, a gente tem que treinar e tem que ter o uso correto dessas adaptações para elas funcionarem, né? Para a gente aproveitar o máximo possível da funcionalidade que ele oferece. E nem sempre as adaptações que servem para uma pessoa vai servir para outra, tá? Então tem pessoas que não se adaptam a determinados tipos de adaptação e aí a gente tem que procurar outros tipos, tá? Então adaptações existem milhares, como eu falei para vocês, acho que se eu ficasse aqui falando que eu adoro falar sobre adaptações, eu ia passar a noite inteira aqui com vocês, tá? Então eu já encerro por aqui a minha apresentação.